Pronto. Boa noite a todos os nossos irmãos presentes, nossos irmãos que estão assistindo pela internet, né? Hoje é uma noite de tranquilidade por causa do longo feriado, né, da semana. Então nossos irmãos que normalmente vêm aqui assistir as palestras estão curtindo o seu lazer, que nós vamos aproveitar para vibrar por todos, que tenham um bom fim de semana, esse fim de semana prolongado, e conquiste tudo aquilo que foram buscar, né? A paz, a tranquilidade, a saúde, enfim, se harmonizar também, né? Através do descanso muito merecido que todas as pessoas têm, aqueles que trabalham, que estudam, né? Então nós, como já fomos, adiantamos, nos antecipamos, né? Então nós já estamos aqui, juntamente com nossos amigos da espiritualidade. É verdade que nós somos em poucos hoje, né? Pelo menos os encarnados. Mas temos certeza que nossos amigos espirituais estão aqui conosco, nos auxiliando nesse trabalho, nesse estudo, nesse aprendizado, né? É sempre uma renovação para nós, cada vez que a gente aqui chega, sempre é um tema, mas é sempre lasteado no Evangelho do Cristo, né? Nos dando bastante força, bastante dilatando nosso conhecimento, nossa visão do mundo. E graças à doutrina dos Espíritos, nós nos sentimos muito bem, sabendo que a justiça de Deus proporciona a todos as mesmas oportunidades, nos auxilia sempre nas nossas dificuldades. E basta que nós prestemos bastante atenção nos acontecimentos da vida e saibamos ser humildes e agradecer a Deus, né? Então a própria reencarnação já é uma dádiva que Deus nos concede. Então nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para estudarmos mais uma lição do Evangelho do Cristo, sempre através de uma obra dos nossos amigos da espiritualidade. Hoje é do Emmanuel, nosso grande trabalhador da Seara do Cristo, junto com Chico Xavier. O livro é A Fonte Viva, no capítulo 13, né? E é bastante sugestivo, positivo também, ergamo-nos, né? Então o Zé Roberto vai falar para nós. Mas antes de iniciarmos então a nossa reunião, nós temos aqui alguns recados, né? Para aqueles que estão nos acessando pela primeira vez. A nossa casa atende todos durante a semana toda, com exceção das sextas-feiras, né? Segunda, terça e quinta-feira, a partir das 20 horas, quarta-feira às 14 horas, sábado às 17 e domingo às 10 horas. O plantão de orientação para as pessoas que vêm a primeira vez, que querem conhecer um pouquinho mais do Espiritismo, como nós operamos, e as pessoas que têm as dúvidas, o esclarecimento que sempre se faz necessário. Então nós temos os plantonistas nesses dias segunda, terça e quinta, no horário das 19h15, e a quarta-feira no horário das 13h30. Sábado também próximo das 17 horas, às 16h30, e domingo às 9h30. No domingo nós temos a evangelização infantil, e enquanto os pais assistem à palestra, as crianças são atendidas também e orientadas dentro do Evangelho apropriado para a sua faixa etária, né? Às 10 horas nos domingos. O nosso trabalho social se resume na distribuição das cestas básicas, das roupas, calçados, e a orientação que nós sempre passamos para essas pessoas que vêm aqui. São 30 famílias que recebem aqui então a sua cesta básica, 30 no mês, 30 no outro, são 60 famílias cadastradas, né? Então nós temos mais ou menos perto de 300 pessoas beneficiadas. Por isso que às vezes nós sempre chamamos a atenção do público que quer nos auxiliar com um quilo de alimento não perecível, que será sempre bem-vindo, né? E nós vamos somando e vamos fazendo então a distribuição. E a cada 15 dias o nosso pessoal vai até as ruas aqui do lado, atender esses moradores de rua, essas pessoas carentes, né? Necessitando do pão, do corpo principalmente, que são criaturas bastante pobres, e também levamos a palavra também para auxiliar no esclarecimento espiritual. As pessoas que querem nos auxiliar ou querem participar desse trabalho serão bem-vindas também, né? Agora nós temos um evento todo ano. Esse ano nós estamos repetindo, em novembro, no dia 6, 7 e 8, a nossa viagem a Sacramento e Araxá, né? Naquele pedacinho
de Minas, ali onde a espiritualidade está bastante presente, onde nós vamos conhecer a casa do Colégio Allan Kardec em Sacramento, do Eurípides Bassanufo, fundação dele, né? E também um trabalho espiritual que é feito pela sobrinha, Dona Igorina, né? Igorina. E depois o pessoal vai para Araxá, o ônibus vai levar o pessoal para Araxá, ficam hospedados lá no hotel do SESI, né? SESI. E lá nós vamos conhecer o trabalho do Tadeu. Depois vai ter o domingo livre para passear nas termas do Araxá, conhecer aquela região onde esteve lá a Dona Beija, né? A fonte da Dona Beija, todo aquele pedaço. Quem estiver interessado, procura a Sandra, que está aqui hoje, né? Que ainda tem convite, né, Sandra? Ainda tem ingresso para lá. Muito bem. Vamos nos recolhendo nesse momento, né? Mais uma vez, fazendo essa ligação espiritual com nossos amigos aqui presentes, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso timoneiro, companheiro de sempre, maior, que Deus nos concedeu para levar a nossa humanidade até Ele. E a todos os espíritos bondosos que operam, trabalham na sua seara de amor, hoje aqui presentes conosco, como fazem toda semana, cuidando da nossa casa, cuidando de todos aqueles que aqui chegam, os amigos encarnados, necessitados de orientação, de ajuda, de alento, de fortalecimento para essas suas problemáticas, e aqueles amigos espirituais também desencarnados, amigos e irmãos nossos, necessitados também da ajuda, do auxílio, que aqui vem com nossos instrutores, receber também a sua cota de energia, através das nossas vibrações, dos nossos abraços fraternos, para que todos saiam daqui bem tranquilos, serenos, fortalecidos. E por isso nós agradecemos a todos os médicos bondosos espirituais aqui presentes, todos os irmãozinhos nossos, que já nos receberam com muito carinho, que estão aqui atentos. E nós vamos agradecer a Deus por isso. E vamos pedir permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciar a nossa reunião dessa noite. Como já dissemos, o tema da noite é baseado no livro Fonte Viva, né? Fonte Viva, Ergamos-nos. Então o Zé Roberto vai colocar esse tema para nós. Que seja muito feliz. Boa noite, queridos companheiros, aqueles aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet. É sempre uma alegria e é sempre um motivo de aprendizado quando nós falamos do Evangelho de Jesus na interpretação da doutrina espírita. Hoje nós vamos abordar um tema que está no livro Fonte Viva, que é a psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel, na sua grande sensibilidade, na sua sabedoria de um espírito elevado, ele vai buscar justamente no Evangelho de Lucas uma passagem muito pertinente para que sirva de exemplo para nós sobre o arrependimento, sobre a persistência e sobre o perdão e finalmente sobre o amor do Pai. E seria injusto se nós iniciássemos a nossa explanação se nós não falássemos do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas ele é um evangelho ímpar, ele é o mais completo dos 4 evangelhos, dos 4 evangelhos canônicos. Will Durant, que nasceu no século retrasado e desencarnou no final do século passado, ele é um historiador, um filósofo. Ele diz que as passagens evangélicas são apenas fragmentos da vida de Jesus.
que na realidade existem muitos mais evangelhos ou muito mais informações sobre Jesus do que nós possamos imaginar. E nós sabemos que é assim, porque os evangelhos foram narrados antes de serem escritos. E principalmente os evangelhos de Mateus e os evangelhos de João, que são aqueles que conviveram com Jesus, eles foram narrados e posteriormente alguém os foram escrevendo. Enquanto que o evangelho de Lucas, especificamente, foi escrito pelo próprio Lucas. Lucas era uma pessoa, era um seguidor de Jesus, embora nunca tenha convivido com Jesus. Era um médico nascido na Antioquia, sírio. Além de ser médico, ele era uma pessoa de grande instrução. E Lucas foi praticamente entrevistando aqueles que conviveram com Jesus, porque ele viveu na casa de Filipe, conviveu com Tiago, o menor, não Tiago, aquele que foi o apóstolo, que foi o irmão de Jesus, mas o Tiago menor. Além de que ele foi convertido ao cristianismo por Paulo. E com todas essas informações, ele foi elaborando o evangelho mais completo que se pode conhecer sobre Jesus. Além de que ele escreveu esse evangelho em grego. Não foi nem em aramaico, não foi nem em hebraico. O aramaico e o hebraico são línguas que são escritas através de simbologia, enquanto que o grego não. O grego é uma língua muito rica. E com isso, ele não omitiu nenhum detalhe. Além disso, ele tendo entrevistado as pessoas que conviveu com Jesus, como Marcos também, né? Ele recebeu informações de pessoas que conviveu com Jesus. Marcos, por exemplo, recebeu muitas informações de Pedro, porque ele era o intérprete de Pedro. Mas no caso Lucas, além de usar todas as informações de Mateus, de João e também de Marcos, ele conversou e conviveu com pessoas. Por isso que o evangelho dele é um evangelho maravilhoso. É poético, é um evangelho completo e, sem sombra de dúvida, é aquele que mais toca nossos corações. Esse evangelho, ele foi escrito aproximadamente no ano 63 depois de Cristo, embora alguns historiadores coloquem que ele tenha sido escrito no século I, ou seja, no século II. Mas na realidade isso não ocorreu, foi realmente no ano de 63. E é justamente desse evangelho de Lucas que Emmanuel tira o ensinamento de hoje, que é da parábola do filho pródigo. E nessa parábola, Jesus transmite um dos maiores ensinamentos possíveis da sua vida apostólica, da sua vida como apóstolo de Deus, como apóstolo do Criador. Conta nessa parábola que um pai tinha 2 filhos. Um deles resolve pedir ao pai que reparta todos os seus bens entre os 2 filhos e que lhe dê a sua parte, para que ele pudesse sair pelo mundo, para que ele pudesse conhecer o mundo, conhecer novas situações, para que ele pudesse viver novas emoções. Enfim, o pai assim o faz e dá àquele filho tudo o que ele tem direito. E ele, durante algum tempo, consegue consumir toda a sua fortuna através de uma vida fácil, através dos prazeres da vida. E na terra que ele vivia, num determinado momento, abate-se uma grande pobreza, abate-se grandes dificuldades. E ele começa, sem dinheiro, a passar necessidades.
pede então um emprego, segundo o relato de Lucas, atribuindo essas palavras a Jesus. Ele pede emprego a um senhor que tinha uma fazenda que criava porcos. E ele, na sua necessidade, procurava se fartar até da alfarroba que esse senhor servia aos porcos. Num determinado momento, ele para e pensa: mas meu pai tem propriedades, tem empregados. Meu pai trata melhor seus empregados do que sou eu tratado aqui. Eu vou me erguer, eu vou voltar ao meu pai, eu vou pedir perdão, pedir que ele me perdoe, porque eu pequei contra Deus e pequei contra ele, para ver se ele me aceita. E assim ele o faz. O pai, ao ver o seu filho se aproximando, se enche de júbilo e alegria e ordena a seus empregados que traga as melhores roupas de Holanda, roupas finas, para vestir seus filhos, que traga-lhe as sandálias, que lhe traga-lhe o anel que ele sempre mereceu como filho, e que mate um cevado para se fazer uma festa. Porque esse filho estava perdido e ele o encontrou. Nisso, o irmão mais novo, vendo o procedimento do pai, se revolta e diz: mas meu pai, eu sempre estive consigo e você nunca me deu sequer um cordeiro para que eu pudesse festejar com os meus irmãos, com os meus amigos. Por que você faz isso com esse seu filho que gastou todo o dinheiro com prostitutas, com vida fácil, com os prazeres mundanos, e eu sempre aqui estive e você nunca fez nada? Ele disse assim: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Mas esse meu filho, esse seu irmão, estava morto e reviveu. Ele estava perdido e eu o encontrei. Regozijemo-nos, pois ele está de volta, ele está conosco. Muito bem. O que nós podemos entender dessa parábola e qual a interpretação de Emmanuel? Emmanuel coloca essa parábola, tal como Jesus ensinava, da seguinte forma: o moço, quando ele pede ao pai tudo que lhe é de direito, todos os seus haveres, para que ele possa se lançar ao mundo, isso tem a ver com a nossa tendência aos apegos aos bens terrenos. A tendência natural nossa, como seres encarnados, é nos apegarmos. É aquilo que sempre Buda, Siddhartha Gautama, coloca nos seus ensinamentos: o desapego. E o desapego tem que iniciar pelo material, para chegar ao espiritual. Não que nós não devemos amar o nosso próximo, não que nós não devemos amar os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos pais, nossos irmãos, mas devemos amar com amor puro, com amor verdadeiro, não um amor possessivo, não aquele que se apega. Então essa tendência de se apegar aos bens materiais é uma tendência natural. Jesus, nos seus ensinamentos, já coloca: nós não podemos adorar a Deus e a Mamon. Mamon significa posses, significa poder, riqueza. Então nós não temos que nos dedicar a Mamon, nós temos que nos dedicar às coisas divinas, dentro de um determinado equilíbrio.
O ensinamento de Jesus não quer dizer que nós devemos abandonar tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, para vivermos uma vida miserável, como aconteceu com o filho pródigo, para passarmos necessidade. Na própria parábola, que o passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que Jesus coloca a passagem do moço rico, quando o moço chega para ele e pergunta: mestre, meu bom homem, o que devo fazer para merecer os reinos do céu? E Jesus diz: bom é meu Pai que está no céu. E para merecer o reino dos céus, siga as leis, ame a Deus, não roube, não adultere, ama o teu próximo. Aí ele diz: mas mestre, eu faço tudo isso. Fala: já que você faz tudo isso, venda tudo que tens, dê aos pobres e me segue. Aí o moço, que era muito rico, muito apegado à matéria, saiu muito desolado. E aí Jesus diz: é mais fácil um camelo, que é uma corda, né? Camelo não é o bicho, o camelo, passar pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Não por causa da riqueza, mas justamente por causa do apego aos bens materiais. E essa foi a situação que o filho colocou o pai. Queria tudo, porque ele queria se dedicar aos bens materiais. Partiu para uma terra distante. É o nosso desejo de busca. Nós temos um desejo incessante de conhecer. Nós temos um desejo incessante de ver novas coisas, de ver coisas novas. Porém, essa busca que nós temos fora de nós é uma busca enganosa. Antes de nós buscarmos aquilo que está à nossa distância, antes de nós buscarmos aquilo que nós nem sequer imaginamos, nós temos que buscar aquilo que está dentro de nós. Nós temos que nos conhecer. Sócrates, ele adotava como lema: conheça-te a ti mesmo, que é uma inscrição que existia num oráculo de Apolo. Sobre o oráculo de Apolo existia essa inscrição. Ele adotou isso como uma máxima. Os próprios espíritos esclarecem a Kardec que o nosso meio de evolução, através da questão no livro dos Espíritos, no livro 4, ele diz: conheça-te a ti mesmo. É a maneira que nós temos de buscar o nosso aperfeiçoamento. Se nós não nos conhecemos, como é que nós podemos conhecer aquilo que está fora de nós? É através do conhecimento que nós adquirimos é que nós podemos nos entender. Nós podemos saber quais são as nossas imperfeições, quais são os nossos entraves para o progresso espiritual. Assim como Santo Agostinho diz na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Fazer um balanço daquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, o que nós deveríamos fazer para o nosso próximo, que nós não fizemos para nós, para que possamos conhecer todos os nossos entraves, todas as nossas dificuldades. Então, antes de buscar alguma coisa fora, Emmanuel adverte: nós temos que nos conhecer em primeiro lugar. Essa é a busca do nosso eu interior. Aquele lado que nós não conhecemos, que Jung classifica como o nosso lado sombrio, onde nós guardamos as coisas que nós não queremos ver. Nós temos o nosso lado da luz, que é o lado que nós conhecemos. Nós não conhecemos aquele nosso lado sombrio. Esse lado é que nós precisamos trabalhar. Joana de Ângeles, ela coloca com bastante propriedade no seu livro Ser Integral, que Gurdjieff, um psicólogo russo, diz que nós temos dois momentos espiritual.
né? Nós temos o nosso momento, que é o lado desperto, e o lado adormecido. E esse lado adormecido é aquele que Jung classifica como nosso lado sombrio, nossa sombra, que nós devemos desvendar. Diz ainda na parábola que o moço dissipou-se de todos os seus bens, liquidou com tudo que tinha, né? O livro dos Espíritos, no capítulo 1, no livro 1, no capítulo 3, que fala da criação, diz que tudo que é material, ele tem um fim, é renovável. Só não tem um fim aquilo que é o lado espiritual. Ou seja, nós sabemos, segundo as próprias instruções dos Espíritos para Kardec, que no mundo tudo se resume em matéria e espírito. Tudo que é material se transforma, ele tem um fim. Ou seja, tem um fim naquele estado, tem a transformação, como o próprio Newton já provou, que nada se perde e tudo se transforma. É o que os espíritos dizem, tudo se transforma. A própria Terra tem uma destinação. A Terra vai ter um momento que ela vai se transformar. Ou seja, como planeta, possivelmente, da maneira que nós conhecemos, ela vai ter um fim. Lógico que vai ter um fim, porque tudo que é material se transforma, tudo é finito. Então, quando ele se dissipou de todos os seus bens, ele terminou com tudo que tinha de material. Nada mais lhe restava. Terminou ali. O dinheiro terminou as suas posses. Então, tudo, quando termina o dinheiro, termina tudo. Termina o prazer, termina o conforto. E aí vem o quê? Vem o desconforto. Sobreveio ao país uma grande fome. Então, ele se empregou como cuidador de porcos, porque através da alfarroba que ele se fartava, ele podia até se alimentar. Aí nós temos o quê? Nós temos as provas e as expiações. Os Espíritos esclarecem a Kardec que o homem, ele é artífice da sua própria felicidade ou infelicidade. Então nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando alguma coisa. Se nós estamos buscando melhoramentos, nós estamos buscando a felicidade, nós construímos a nossa felicidade. Evidentemente, nós temos todas aquelas cargas emocionais e kármicas que trazemos de vidas passadas. Como esclarece André Luiz, ali está registrado na nossa zona de remorso, que é o disco rígido do computador vivo que somos nós, como espíritos. Então, no nosso perispírito, existe lá um compartimento que nós não podemos enxergar, logicamente, mas está gravado no nosso perispírito, que é a nossa zona de remorso. Então, nós estamos construindo o quê? Nós estamos construindo tudo isso. Joana de Ângeles diz o seguinte, que são os arquétipos, ou seja, são os valores que nós construímos através das sucessivas encarnações. E esses valores nós começamos a construí-los quando? Quando nós já estamos estagiando nos diversos reinos. Quando nós estamos adquirindo individualidade. Quando nós estamos já habitando como princípio inteligente aquele animal, aquele ser animal. Ali nós já estamos construindo os valores, os arquétipos, como diz Joana de Ângeles. A partir do momento em que nós encarnamos no ser nominal, no ser primitivo, a partir daquele momento onde nós temos já dotados do lobo frontal, né, que os animais não têm, que nós somos dotados da razão e do raciocínio, do livre-arbítrio, aí nós começamos a acelerar esses valores. Estamos fazendo as escolhas, estamos procurando através dos erros e acertos o que é correto, através de experimentação. Porque no início, nos primórdios, onde nós habitamos o ser nominal, nós temos mínimas informações. Nós vamos agir com um instinto aliado com a razão, daquele pouco de razão.
ali então nós vamos começando a construir esses valores. E esses valores, eles vão desencadear nas encarnações presentes, através das provas que nos são colocadas, ou quiçá através das expiações. Não como um castigo, não como uma imposição, mas como nossa própria escolha. Porque nós participamos das nossas escolhas. O homem é artífice da sua felicidade ou infelicidade, como diz os espíritos da Kardec. Nós estamos participando dessas escolhas. Nós estamos participando, junto com o Ministério da Reencarnação, aquela plena de espíritos que são encarregados da nossa reencarnação. Nós estamos participando das escolhas. Nós estamos participando daquilo que nos serve de freio, daquilo que nos serve de orientação, daquilo que nos serve de dificuldades. As dificuldades nós escolhemos. Chico Xavier disse claramente, não fossem as dificuldades nessa encarnação, não teria saído do lugar. Nós estamos falando de Chico Xavier, não estamos falando de pessoas comuns como nós somos, né? O próprio Chico já colocou que as dificuldades foram a alavanca do seu progresso espiritual. Se hoje ele se encontra numa situação privilegiada no mundo espiritual, é justamente porque ele venceu essas dificuldades, não porque essas dificuldades foram colocadas como um missionário, não, porque é a necessidade que nós temos para o nosso progresso. Por isso que quando nós temos alguma dificuldade, nós temos que não nos conformarmos, mas nós temos que entender essas dificuldades. Nós temos que procurar equacionar as dificuldades da melhor maneira possível. E entender se nós somos merecedores, se nós temos, como diz o André Luiz no nosso horário, os bônus, né? Os bônus necessários, tem os bônus horas aqui, nós temos os bônus necessários para que essas dificuldades sejam aliviadas. E temos, certamente. Se nós somos trabalhadores, procuramos um caminho adequado para a nossa conduta, se nós trabalhamos no nosso lado moral, se nós aprimoramos o nosso lado moral, logicamente nós vamos adquirir, nós vamos ter esses bônus a nosso benefício. O próprio Chico com certeza teve e muitos, né? Aliás, na verdade, da encarnação de Chico, eu acho que quem mais se beneficiou fomos nós, né? Do que ele próprio, né? Graças a Deus, né? Com tantas milhares de obras que ele deixou. Decidiu levantar-se, segundo a parábola do filho pródigo, e retornar a seu pai. A escolha, né? Decidiu levantar-se. O que ele fez, na verdade? Emmanuel coloca do alto perdão. Ele estava se perdoando das suas faltas, porque como é que nós vamos perdoar alguém se nós não nos perdoamos? A primeira pessoa que nós temos que perdoar somos nós. Porque se nós não compreendemos, e o perdão é compreensão, é o entendimento. Erramos? Sim, erramos. Vamos entender, vamos compreender o que foi esse nosso erro. Ora, se nós temos o entendimento e temos a compreensão, vamos à reparação. Porque só arrependimento não resolve nada. Se nós não repararmos os erros cometidos, o arrependimento por si só, nada vale. Nós não estamos aqui comprando indulgências, né? Nós não estamos aqui comprando bulas papais que perdoam nossos pecados ou nossas faltas. Isso não existe. A nossa zona de remorso, o nosso disco rígido não aceita isso. Nós temos que limpá-lo. Através dessa limpeza, nós fazemos através da nossa compreensão, através do nosso auto-perdão. E no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, fala muito bem desse assunto, né? Diz o seguinte: porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tem de rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Emmanuel ainda fala no Fonte Viva: o aperfeiçoamento requer esforço. Se nós queremos nos aperfeiçoar, nós temos que nos esforçar. Se nós queremos merecer o perdão, não aquele perdão porque Deus nos perdoa sempre. Deus nos ama, nós é que temos que nos perdoar. Então, dessa forma, o filho pródigo se perdoa, entende as suas faltas
e procura retornar. Seu pai o avistou de longe e mandou preparar-lhes vestes, anel e matar o cevado. E ele disse: ele estava morto e reviveu, estava perdido e eu achei. Aí nós vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus no capítulo 7, né? Que ele fala o seguinte, atribui as palavras de Jesus: qual é o pai que o filho pede um pão e dá uma pedra, ou pede um peixe e lhe dá uma serpente? O pai é misericordioso. O pai é misericordioso. Então o nosso pai, o Deus, nosso Criador, é misericordioso. Se nós estamos pedindo alguma coisa com sinceridade, se nós estamos pedindo alguma coisa com amor, se nós estamos pedindo algo nos transformando, nos melhorando, nos reformando, nós vamos ter. Nós vamos ter com toda certeza. Se é necessário que nós passemos por uma dificuldade, nós vamos passar, com toda certeza. E Jesus exemplificou essa dificuldade quando esteve na cruz, crucificado. Jesus esteve e falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele estava lá, ele não lhe foi tirado aquele sofrimento, ele estava lá, ele estava sofrendo, exemplificou aquele sofrimento. Ora, se nós estamos falando de Jesus, que os Espíritos esclarecem a Kardec na questão 625, que é o ser mais perfeito que Deus ofereceu para ser guia e modelo do homem. Então, nós estamos falando da máxima autoridade em elevação que já pisou nesse planeta, que continua nesse planeta, que continua sendo o governador, que continua sendo o timoneiro desse planeta. Então ele é o exemplo. E quando ele fala: vinde a mim porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. O jugo é aquela madeira que se colocava nas costas, que se colocava o peso para carregar, né? Então o jugo é leve, o fardo é suave. Quem somos nós então para falar que o nosso não é, né? Nosso não é nada. Jesus esteve aqui não somente ensinando, não somente através de palavras, mas através de exemplos, né? O filho mais novo estava no campo e revoltou-se. Mas nunca me desse um carneiro para que eu festejasse com os meus amigos, né? E o outro desperdiçou todo o dinheiro com meretrizes, com prazeres, né? Aí é o seguinte, né? Aí fala do egoísmo, né? Que tem sua fonte no orgulho. Ele está agindo com egoísmo. O Emmanuel coloca essa situação que ele age com egoísmo e que tem fonte no orgulho, porque o orgulho é o pai do egoísmo. A pessoa orgulhosa é egoísta, só quer para ele. Então esse é um dos grandes entraves da nossa evolução. Esse é o entrave que nós devemos combater. Aí o pai ensina para ele: mas você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. É o que o Criador nos coloca. Tudo que está aqui é a nossa. Somos poceiros temporários de tudo que está aqui. Daqui a pouco não temos mais nada. Sempre estivesse comigo, tudo que é meu é seu. E ele estava perdido, ele se achou. Ele estava morto, ele reviveu, ele voltou a mim. Então essa é a nossa forma de julgamento com as pessoas, às vezes, né? Como diz de uma forma clara, esse nosso lado, que Jung diz, o nosso lado sombrio, ele sempre tem alguma coisa escondida que quer julgar alguém. Ele diz até uma palavra muito forte, né? Malhar o Judas, né? Que nós temos sempre querendo malhar o Judas, esse nosso lado sombrio. Então, se nós vemos alguém cair em erro, e é aquele que cai em erro que precisa da nossa mão, como Jesus nos ensina, através da fraternidade e do amor, como Jesus nos ensina através da sua própria passagem nesse planeta, convivendo com necessitados, com leprosos, com cegos, com prostitutas, com bandidos, com ladrões, com toda espécie de gente. Ele não escolhia ninguém. E distribuiu o seu amor de uma maneira farta a todos, curava, auxiliava, sempre amou a todos. Então nós devemos esquecer esse lado sombrio nosso, que é esse lado que nos leva ao egoísmo. E para finalizar, ainda tem uma passagem fantástica que tanto no Evangelho de Lucas como de Mateus fala Jesus quando
inquirido sobre aqueles que estão em erro, diz o seguinte: quem de nós, que tendo 100 ovelhas e uma delas se desgarra, cuida das 99 e esquece a ovelha desgarrada? O verdadeiro pastor vai buscar a ovelha desgarrada, porque não deve se perder uma só ovelha do rebanho. Então essa é a grande lição de Jesus, que fecha todos esses ensinamentos que Emmanuel nos traz através dessa página maravilhosa que ele veio a se inspirar no Evangelho de Lucas. Essa maravilha, esse compêndio maravilhoso que é o Evangelho de Lucas. E a lição que fica, queridos companheiros, é que nosso Pai Celestial sempre está de braços abertos para nos receber. A qualquer momento da imortalidade que nós temos como espíritos que nós somos, porque nós não somos eternos. Eternos é o Criador. Nós somos imortais porque nós somos criados por Ele. E nessa longa jornada que nós temos, nosso Pai, nosso Deus Criador, está sempre de braços abertos para nos receber. E Jesus, o seu grande mensageiro, nosso irmão maior, nos ensinou o caminho que é através do amor, através da compreensão, através do arrependimento. E por incrível que pareça, nós vamos seguir o caminho de Jesus. Um dia, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Então, como os Espíritos esclarecem a Kardec, que o homem é artífice da sua felicidade ou infelicidade, vamos procurar nos demorar menos nessa caminhada. E que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. E que possamos sentir Jesus ao nosso lado, sempre caminhando, né? E não fazer como os peregrinos, né, de Emaús, como diz o Evangelho de Marcos, que sempre Jesus caminhou com eles. Eles só foram reconhecer Jesus quando ele já tinha partido. Vamos reconhecer agora que Ele está conosco. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta a respeito do tema? Ele já falou bastante. É um tema para muita reflexão, né? O pai realmente, no caso dos filhos, pode fazer uma comparação com o próprio Deus, né? E mostrando também, como você falou, a parte do egoísmo, do orgulho. O próprio irmão, que era consanguíneo, ele admitia que aquilo era só dele. O irmão foi embora, a parte dele ele já levou, daqui para frente, tudo que sobrar aqui vai ser meu. Então esse irmão veio aqui para querer me pegar mais alguma coisa. Esse é bem o ser humano, né? Então ele já não estava pensando nisso. E o outro irmão errou, quis conhecer a vida, quis conhecer o mundo, mas só que foi imprevidente, né? Ele gastou tudo, ele podia ter deixado uma poupançazinha, mas a história a gente não pode quebrar porque tem a sequência que não tem uma herança, né? Que é lógico. Miguel, e aí? Uma pergunta? Uma colocação? E o trabalho, como bem acentuou o Zé Roberto, é esse que nós temos que fazer, é reparar os enganos, os equívocos, aprendendo. E instrutor nunca nos faltou. Os instrutores sempre nos foram enviados em momentos próprios, obedecendo ao nosso padrão evolutivo, nossa capacidade de aprender as lições. Então o Pai nunca nos abandonou, em verdade. Então só nos resta o quê? Aprender, sermos humildes, aprendermos com os erros, recomeçar. Porque o Pai, como bem elucidou o Zé Roberto, e como Jesus também, um pouco antes, né? Já elucidou, Ele está sempre de braços abertos, esperando essa nossa renovação. Basta a gente dar realmente o primeiro passo, com a graça de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, o Zé Roberto está por aqui.
A plateia hoje está pequena, a gente podia fazer um. Então vamos reflexionar, né? O Evangelho está aí para complementar nos seus artigos, amar uns aos outros, no perdão, na indulgência, são todas as virtudes que constam do Evangelho. Então nós vamos ver onde que nós estamos errando, né? Vamos procurar corrigir devagarzinho, porque realmente, né? Isso mesmo. Então, meus irmãos, vamos recolher mais uma vez, agradecendo a Deus por esses momentos que nós passamos aqui, pelas lições que vão marcando, como disse o Roberto, vão ficando dentro de nós, a memória integral, né? Que nós somos um pouco mais do que aquilo que nós aparentamos, né? Porque a criatura está estacionando, está passando pela terra num momento assim pequeno, tudo em transição, mas nós somos um pouquinho mais do que isso. Somos espíritos imortais, estamos sempre no aprendizado. As abençoadas reencarnações vão nos levar a outros páramos, a outras esferas de conhecimento, da luta com Jesus para o nosso crescimento, quando tivermos condição de levarmos também nossa ajuda a outros irmãozinhos menos esclarecidos, também queremos estar em condição de fazer. Então nós agradecemos a Deus por todos os momentos que passamos, principalmente quando estamos no estudo do seu Evangelho de amor, de luz, de conhecimento, de bondade. E nós vamos então vibrando por todos os nossos irmãos da humanidade, todos aqueles que ainda apenas deixam passar todos os benefícios que a vida lhe concede, como o nosso irmãozinho da parábola, e depois, felizmente, volta-se para Deus, pede o seu perdão, se reintegra na casa do Pai, e todos possam fazer o mesmo que esse nosso irmão, como uma lição positiva do reconhecimento da bondade divina. Todos esses irmãozinhos nossos que estão equivocados, principalmente toda a nossa juventude que ainda se deixa levar pelas coisas da matéria, excessivamente das coisas materiais, para que esses irmãos sejam protegidos pelos amigos espirituais, pelos seus anjos guardiões, pelos espíritos bondosos que os inspiram no caminho do bem, para que não caiam nos mesmos erros que tantos irmãozinhos nossos caíram. Pedimos a proteção a toda a nossa juventude, principalmente nos momentos que atravessam a nossa juventude, são envolvidas pelas drogas, pelos vícios, tanto atraso a sua encarnação. Que Jesus ampare e proteja todos os nossos jovens, pedindo a proteção da juventude espiritual para todos os nossos jovens. Mas vibrando pelos irmãos nossos que se encontram nos hospitais, nesta noite, sejam parados e protegidos por todos os nossos bondosos amigos espirituais, em cada leito, que lá estiver um irmãozinho nosso, que possa estar lá um protetor divino, espiritual, intuindo, inspirando esses nossos irmãos na sua fé, na certeza de momentos melhores. Que Jesus ampare e proteja todos eles. Tenham uma noite de muita paz, de refazimento, que a reflexão venha, para que nossos irmãozinhos possam estar adquirindo muitos conhecimentos, profundo conhecimento, da certeza que Deus está sempre com cada um deles. Vamos vibrando pelos nossos lares, pedindo a Deus a proteção aos nossos entes queridos, todos aqueles que estão no lar, a célula mata, do início de toda a humanidade, para que haja essa comunhão de pensamento positivo, de amor, de compreensão, de respeito, para que nós façamos sempre uma comunidade boa, saudável, possamos contribuir para um mundo melhor. Vamos vibrando por todos aqueles homens públicos também que fazem parte da administração do nosso país, que sejam envolvidos com muita luz, muito esclarecimento, principalmente durante o sono físico. Nós sabemos das dificuldades que as criaturas têm com o poder
com os valores, para que eles possam ser auxiliados também, meu Deus, para que possam trabalhar, usar todos os recursos que lhes foram concedidos, muito critério, para que o arrependimento amanhã não venha e a reparação seja muito penosa. Vamos vibrando com todos os trabalhadores do bem, todos os núcleos da nossa casa, como a nossa casa, para que todos consigam levar a palavra de Cristo, com muito amor, e que essa disciplina se faça em todos os corações, através do conhecimento e da certeza da bondade divina, auxiliando a todos nós. Assim nós agradecemos a Deus, agradecemos aos nossos amigos espirituais, todos os trabalhadores da Seara de Jesus, para que tenhamos todos uma noite de muita paz, uma semana de trabalho, de estudo, de muita alegria no coração, tendo certeza que o Pai estará sempre conosco. Assim nós desejamos a todos muita felicidade, muita paz. Aqueles que estão conosco, aqueles que não puderam vir, que nossas vibrações se estendam para todos aqueles irmãozinhos que normalmente estão aqui conosco às segundas-feiras, para aqueles que estão em seus lares também, que o seu lar seja abençoado, que a paz do Cristo envolva a todos. Assim nós vamos pedir permissão ao nosso dirigente espiritual para dar por encerrado a nossa reunião dessa noite até esta parte. O trabalho nosso continua através da assistência espiritual. Pedimos a todos que se mantenham tranquilos e serenos, e nós vamos continuar então através dos passos. Vamos agradecendo mais uma vez a participação de todos.